Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Lu. Boa noite, Sol. Gente, eu vim tão correndo pra fazer a live, ainda entrei atrasada. Ó, eu entrei 9h04, então eu vou esperar até 9h09 pra gente começar, tá bom? Enquanto isso, vai compartilhando. A live de hoje é encaixe de fios. E isso é muito importante no dia a dia de vocês, tá? Às vezes a gente pensa assim, é algo tão mínimo. Mas eu falo que a diferença está nesses pequenos detalhes. Então a gente vai abordar bastante esse assunto e o que vai diferenciar no trabalho de vocês, tá? Para quem não tá conseguindo acompanhar as lives, vocês já podem entrar lá no YouTube, que todas as aulas estão salvas lá, tá? No YouTube tá escrito Bianca Tostes. Aí vocês já conseguem acessar a todas as aulas. Todo mundo trabalha com fios que tá aqui na live. Para quem não se inscreveu no workshop, o link tá lá na bio, tá? Então vocês podem entrar lá, se cadastrem, que vocês vão ter de primeira mão sobre todas as aulas que nós vamos ter do dia 30 ao dia 4. Boa noite, Lid, tudo bem? Matheus, Karine. Bom, então vocês que perderam as lives que já tiveram, vocês conseguem acessar lá no YouTube, tá? Bianca Tostes. Ingrid. Boa noite, Monique. Vou esperar mais um tempinho. Vocês já anotem as dúvidas de vocês, que vocês têm pra gente esclarecer durante essa live, tá bom? Cláudia, tudo bem? Tô esperando você me mandar mensagem, tá? Pra eu ir até você, pra gente atender uma modelo juntas. Boa noite, Milena. Eu vou fazer umas demonstrações aqui pra vocês. Boa noite, Karine. Se inscreve lá, Matheus. Vanessa. Janaína. Boa noite, Paula. Sobre o tema de hoje, o que vocês acham que a gente vai falar? Boa noite, Dalila, meu amor. Leliane. Boa noite, Ana. Qual a importância, gente, do encaixe de fios? Deixa eu colocar aqui o tema fixado. Fixar comentário. Boa noite, Mônica. O encaixe de fios, gente, ele interfere diretamente na naturalidade que você vai entregar no seu trabalho, tá? Eu falo que a diferença está nos detalhes. Por quê? Porque são pequenos detalhes que vão fazer o seu trabalho se destacar. Se você faz de qualquer jeito, o seu trabalho não vai ter encantamento. Então você não vai conseguir cobrar valor. Você vai conseguir cobrar preço em cima do trabalho que você faz. Então muitas vezes você se pergunta, por que
as pessoas não pagam bem pelo meu trabalho. Você tá dando aquele encantamento da cliente olhar o seu trabalho e falar assim, eu quero isso no meu rosto? Então, isso faz diferença. Eu tive uma aluna e ela fazia bem as tramas ali e ela pegou bem, mas eu falei assim pra ela, falta capricho, falta amor. Quando eu falei isso pra ela, e eu sou uma professora assim, bem sincera, tá, gente? Eu gosto de falar a verdade e eu gosto às vezes de ser um pouco rígida. Por quê? Porque se você, como professor, fica passando a mão na cabeça do aluno, o aluno não desenvolve, o aluno ele não vai progredir, porque ele acha que aquilo ali tá bom. E eu não tive isso, eu tive que me descobrir sozinha. Então hoje sim eu falo para minhas alunas, isso não tá bom, tá faltando capricho, tá faltando amor. E quando elas entendem que isso é necessário, o trabalho delas muda. Eu vejo que no treino elas evoluem, que tudo fica diferente. Então eu acho que o diferencial está nos detalhes. E esse detalhe que eu vou passar para vocês hoje, ele é muito importante, tá? Que é o encaixe dos fios. Então vocês já podem ir separando as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, porque depois da live eu vou tirar um tempo para responder vocês, tá? E eu quero que vocês falem para mim se faz sentido ou não. Quando a gente fala sobre ramificação, você sabe responder qual é a função da ramificação na micropigmentação? Vocês conseguem me responder isso? Falem aí pra mim, que eu quero que vocês interajam comigo. Por quê? Quando a gente pergunta, a gente tá saindo da zona de conforto. E eu falo que burro é aquele que acha que sabe tudo. A gente nunca sabe tudo, tá, gente? Não existe uma verdade absoluta sobre nada. O que eu falo aqui é o que dá certo pra mim, é o meu modo de pensar da micropigmentação, é o meu modo de pensar no meu trabalho, os meus resultados. Não que outros profissionais façam de outra forma e esteja errado, tá? Eu acho que a gente ensina e passa pra frente aquilo que dá certo pra gente. Se encaixar nos fios naturais da cliente, exatamente. Entregar mais naturalidade, ótimo, isso mesmo. Bom, então vamos começar a falar sobre isso, tá? É muito importante a gente entender que você fazer fios principais em alguns tipos de sobrancelha, isso já tá de bom tamanho. Por quê? Porque aquela cliente já tem um volume, já tem uma sobrancelha bonita. Então só os fios de esqueleto que a gente costuma chamar, ele já seja suficiente. Mas na maioria dos casos, a gente precisa trabalhar com ramificações, né? E para que serve a ramificação? Para você trazer volume, para você trazer movimento, para você trazer encantamento. Então, o que eu costumo dizer para as alunas? Aonde a sobrancelha já tem muito volume, não há necessidade de fazer ramificações. Por quê? Porque senão você vai saturar mais ainda a cor naquela região, certo? Então, a gente vai trabalhar essas ramificações nas áreas necessárias. Quando você coloca fio demais em cima da sobrancelha, você perde a naturalidade daquele trabalho. Tanto que tem clientes que a sobrancelha em pontos específicos muito volumosas e em outros pontos quase nada. Como que você vai trabalhar na mesma proporção de fios, aonde tem e aonde não tem os fios naturais? Acaba que ainda vai ficar aquela diferença de cor. Então você não vai conseguir entregar naturalidade e você corre o risco de virar um trabalho muito marcado, né? Então, primeira dica que eu dou pra vocês: quando a sobrancelha tiver muito volume em uma região, em outro ponto não tiver, você trabalhe pontos específicos, tá? Faça fios pontuais para que você melhore a harmonia daquela sobrancelha. Não tem necessidade de trabalhar nela inteira. Então esse é um ponto específico para que você consiga ter naturalidade no seu trabalho. Outro ponto, a ramificação, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Muitas pessoas têm aquele passo a passo, copia e cola em todas as clientes. Então eu vou passar uma dica aqui também para vocês, eu vou fazer tudo no papel, tá? Para que vocês consigam entender. O primeiro ponto é analisar qual o direcionamento natural daquela cliente. Ela tem uma sobrancelha com fios mais arrepiados, mais wild. Ela tem uma sobrancelha de fios mais alinhados.
ela tem uma sobrancelha de fios mais descendentes. Nós, como micropigmentadoras, temos o dever de usar a percepção visual e aprender a ler a sobrancelha das clientes, tá? Segundo passo, entender sobre o caimento. Essa sobrancelha, ela é ocidental, oriental, unidirecional. Esses fios são ascendentes, descendentes. E algumas pessoas se perguntam, o que são fios ascendentes? O que são fios descendentes? Então vamos falar sobre isso. Fios ascendentes é quando eles estão subindo, tá? São os fios que sobem. E os fios descendentes são os fios que descem. E quando eu vou utilizar esse tipo de fios, Bia? Na sobrancelha unidirecional, que é uma única direção, você vai usar apenas fios ascendentes. É uma sobrancelha que todos os fios vão em uma única direção, que é para cima. Os fios descendentes você vai utilizar nas sobrancelhas ocidentais e nas sobrancelhas orientais, certo? Nas sobrancelhas ocidentais, nós temos os fios ascendentes e os descendentes. E as sobrancelhas orientais, a cauda sempre são fios descendentes, que eles começam da parte superior até a base descendo, certo? Então são 3 tipos de caimento e você precisa aprender a ler. O que eu falo, você não consegue entregar naturalidade com apenas uma ramificação, fazendo um trabalho de copia e cola. Você precisa aprender a usar a percepção visual, pentear a sobrancelha da sua cliente, entender aquele caimento, entender aquele direcionamento para que você consiga entregar naturalidade. Não basta fazer fios finos, gente. Fazer fio fino é fácil. Você tem que aprender a camuflar os fios da micropigmentação aos fios naturais daquela cliente. Isso é você entregar naturalidade. Porque nem sempre vai chegar uma cliente de pelo grosso para você. Em alguns casos, de pelo fino, perdão. Em alguns casos, vai chegar clientes de pelos mais grossos. E aí, você fazer um fio fino vai resolver nesse caso? Não vai. Então, o mais importante é você conseguir encaixar e similar os fios do microblade também na mesma espessura dos fios naturais, certo? Então, quando nós temos uma ramificação única, você vai ter um trabalho mais mecânico. Não digo um trabalho feio, tá, gente? Eu conheço diversos profissionais que têm trabalhos mecânicos e são lindos. Só que se você quer partir para a parte da naturalidade, do realismo, você precisa começar a utilizar a percepção visual e sair da zona de conforto, tá? Quando a gente está muito acostumado àquele passo a passo e a gente tem que evoluir, é um pouco desconfortável. A gente não gosta porque você já sabe fazer aquilo muito bem. Só que se você quer se destacar, você quer evoluir, você quer melhorar, você precisa fazer algo diferente, né? Então, você precisa entender que você não vai usar aquele passo a passo para todas as clientes, você precisa aprender a fazer fios curtos, precisa fazer com excelência fios longos, porque naturalidade também não tem só a ver com fios curtos. Você tem que pensar como aquela sobrancelha vai cicatrizar, qual é aquele tipo de pele. Tem uma aluna aí que tá chorando, mandou carinha de choro, e eu falo assim, não tem que se desesperar. A gente vai fazer trabalhos ruins algumas vezes e isso faz parte do processo. Vocês têm que saber lidar com a situação, tá, gente? Eu passei por um longo processo de dificuldade e isso fez com que eu visse meu trabalho e não gostasse e começasse a treinar para evoluir. Boa noite, Silvia. Gente, então o primeiro que eu quero falar para vocês. Quando nós vamos ler a sobrancelha da cliente, a gente tem que ver aquela sobrancelha mais para cima, mais inclinada, mais deitada, para a gente entender aonde a gente vai puxar aqueles fios, certo? Depois a gente vai falar sobre os encaixes. A ramificação, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Quando a gente fala sobre fios soltos,
não é riscar a sobrancelha de qualquer forma, porque isso parece um trabalho desleixado. Isso parece qualquer coisa, menos um trabalho feito com amor. Eu vejo muitas pessoas que falam de fios soltos e vai só riscando a sobrancelha. Aquilo cicatrizado não vai ficar bom. Por quê? Porque o fio cicatrizado, ele tende a encurtar. Se você não implantar na camada correta, ele tende a engrossar. Imagina o que pode virar. Então, uma micropigmentação bem feita, ela envolve vários fatores. E é importante vocês se atentarem a cada um deles. Certo? Então, agora eu vou virar a folha aqui para vocês. E eu quero que vocês prestem atenção em cada detalhe. Anotem, porque faz diferença vocês anotarem, gente. Você pode estar pensando agora, isso eu já sei, eu não preciso assistir nada desse tipo. Só encaixe de fios, isso não é tão importante. Gente, podem acreditar, é importante, faz a diferença. Eu falo porque eu peguei cada detalhe que eu sentia dificuldade nesse meu processo de evolução e eu nunca aprendi em lugar nenhum. E quando eu comecei a ministrar cursos, eu comecei a me colocar no lugar das alunas para que elas aprendessem com mais facilidade, para que elas não passassem por o processo doloroso que eu passei. Então hoje eu passo para minhas alunas aprenderem com muito mais facilidade, que elas já saiam daqui fazendo trabalhos excelentes. Eu tive uma aluna semana passada, ela era iniciante na micropigmentação. E gente, o trabalho que ela saiu fazendo daqui era de uma pessoa que já trabalhava na área. Então é isso que eu quero para minhas alunas e é isso que eu passo para vocês. O meu propósito é fazer com que vocês pulem a parte dolorosa da micropigmentação, tá? Que é a parte que vocês estão aprendendo, a parte que vocês vão errar. Então isso eu quero pular para vocês, eu quero facilitar para que vocês aprendam com mais facilidade, para que vocês vejam aquela dica e pensem, nossa, isso me ajudou tanto. Então é isso que eu quero para vocês, tá? Agora eu não vou conseguir ler as perguntas que vocês vão mandar. Então, a hora que eu virar a câmera novamente, vocês deixem para fazer as perguntas de vocês, tá bom? Então, eu vou virar aqui a câmera. Peraí. Deixa eu colocar numa posição que vai ficar boa para vocês. Um pouco de paciência, que vocês sabem que eu com tripé não me dou muito bem. Enquanto isso, se alguma de vocês quiser fazer alguma pergunta. Eu vou desativar os comentários, tá? E daqui a pouco eu reativo. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar com vocês sobre como encaixar um fio perfeitamente. Aquela sobrancelha que é mais fios wild, aquela sobrancelha que é mais fios deitados. Deixa eu desenhar duas sobrancelhas aqui pra vocês, porque eu gosto de mostrar. Vamos fazer uma sobrancelha ocidental, que é a mais comum. Vamos falar que essa sobrancelha de cima, ela é a sobrancelha wild, que é a sobrancelha mais bagunçadinha, mais arrepiada, sobrancelha de brow lamination. E a de baixo a gente vai colocar a sobrancelha alinhada.
Certo? Então vamos lá. Eu vou fazer o mesmo esqueleto para as duas sobrancelhas. O mesmo esqueleto, certo? E depois a gente vai ramificar. Então vamos lá. Vou fazer um esqueleto de fios curtos. Gente, eu tô tremendo porque eu acabei de sair do Muay Thai, viu? Então a mão fica que é uma beleza. E agora eu vou fazer o esqueleto da sobrancelha de baixo, que vai ser o mesmo esqueleto. O que é o esqueleto, gente? É os fios principais. Tem sobrancelha que se vocês fizerem só isso, já tá de bom tamanho, já vai ficar lindo. Vejam, eu fiz o mesmo esqueleto para as duas sobrancelhas, tá? Bia, e o que vai mudar entre uma e outra? A sobrancelha Wild, nós vamos fazer o fio da ramificação voltando. O que é voltando? Retornando ao anterior. E as sobrancelhas alinhadas, nós vamos fazer indo pra frente. Anotem as dúvidas de vocês que a gente vai falar sobre isso depois, tá bom? Então, eu vou fazer todos os fios da minha ramificação voltando. Por quê? Porque eu quero o efeito em pé. E aqui eu vou fazer pra frente porque eu quero o efeito deitado, inclinado, alinhado. Então vamos lá. Eu quero que vocês se perguntem aí.
Alguém já passou isso para vocês em curso? Depois eu quero ver a hora que os comentários estiverem ativados. Na parte superior, gente, eu não gosto de ramificar muito. Isso é particular meu, tá? Eu gosto de deixar mais abertinho, eu faço os fios mais próximos, pra não ter que ficar ramificando demais. Porque a parte de cima da pele, ela é um pouquinho mais fina, um pouquinho mais sensível, então a chance de expandir os fios ali é muito grande. Então eu não gosto de acrescentar muito fio ali. Se necessário, apenas um no espaço. Ok? Agora nós vamos para a sobrancelha de baixo e nós vamos levar os fios para frente. Olha a diferença das duas. Deixa eu só acrescentar um fiozinho aqui que ficou muito aberto. Elas têm o mesmo esqueleto e vocês conseguem perceber que o caimento das duas sobrancelhas é diferente? Vocês conseguem perceber que para onde vocês estão encaixando o seu fio vai trazer um efeito diferente no resultado final? Eu vou virar aqui o celular pra gente conversar um pouquinho. Aí, deixa eu abaixar aqui, peraí. E vou ativar os comentários. Agora digam pra mim, vocês já viram isso em algum lugar? Alguém já falou sobre isso com vocês? Isso é só a primeira dica da live de hoje, tá? Que a gente vai ter muito mais. Alguém já falou sobre isso com vocês? Ó. Faz sentido pra vocês ou não? Respondam pra mim. Henry, meu amor.
Que bom que vocês estão aprendendo algo novo. Esse é meu propósito, ajudar vocês a destravarem, a virarem a chave. Boa noite. Distância aproximada entre os fios do esqueleto. A distância, a gente vai usar a percepção visual e pensar. Eu preciso colocar um fio ali para ramificar. Então, ele não pode nem estar tão próximo e nem tão afastado. Lembrando que essa trama é só para eu mostrar para vocês a proposta do encaixe de fios. Mas nós temos diversidade de trama e tem no curso online, tá, gente? Diversidade de tramas, tanto na oriental, na ocidental, na unidirecional, tá bom? Gente, tem cursos que você vai e aprende apenas uma ramificação e pronto. Mas aqui eu gosto de ensinar minhas alunas a serem livres. Qual a proposta de um fio encaixado de uma maneira diferente? Porque eu acho que isso faz total diferença no resultado final do trabalho de vocês, tá? Então, fez sentido para vocês? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Cris, como você vai saber quando usar? Quando a sua cliente chegar, você vai ver qual o sentido do pelo dela. Se é uma sobrancelha mais pra cima, igual a minha sobrancelha, ela é mais wild, ó. Ela é toda arrepiadinha. Então, o ideal dela seria fazer fios voltando, né? Então, se é uma sobrancelha dos pelinhos mais alinhados, todos caidinhos, aí o ideal é fazer fios indo pra frente. Isso você vai saber usando a percepção visual. Eu vi que uma pessoa mandou aqui, deixa eu ver aqui, ai, me deu branco. Que os pelos da cliente atrapalham na hora de fazer o procedimento. O que vocês têm que pensar? Que vocês têm que forçar o olho de vocês a ver o que vocês querem ver e não apenas o que ele está mostrando. Isso é sobre percepção visual e eu falo muito isso com vocês em todas as lives, tá? Vocês precisam usar. Eu não tenho dificuldade nenhuma hoje em achar os fios que eu fiz no microblading, por mais finos que sejam. Os pelos da minha cliente não me atrapalham. Por quê? Porque eu acostumei a usar a minha visão macro para enxergar. Eu não quero ver os fios da cliente, aquilo não me interessa naquele momento. O que me interessa é o que eu estou implantando ali embaixo. Então, a minha visão, ela fica aguçada para aquilo que eu quero ver. E isso é sobre percepção visual, tá, gente? É a mesma coisa quando eu sempre falo para vocês nas lives. Que cor que tá nessa parede? Branco? Não, não é branco. Tem branco, tem off-white, tem amarelo, tem cinza. Em alguns pontos tem preto. Então, é vocês enxergarem além. Isso que vai fazer diferença no trabalho de vocês. Bia, o que você acha de fazer fios sem esqueletos? Fios estratégicos de acordo com o caimento da pessoa. Jaque, eu acho muito interessante, tá? Na verdade, a proposta é fazer dessa forma, porém da forma correta. Não é só ir riscando a sobrancelha da cliente e fazer um monte de fio aleatório. Eles têm que estar em conjunto, eles têm que estar em harmonia, porque senão vira um monte de rabisco. E aquilo cicatrizado não vai ficar bom. O fio tem que ter curvatura, ele tem que estar semelhante no caimento, com o nascimento do fio. Tem fios que são mais retos, tem fios que são mais curvados, tem fios que são mais em formato de S. Então, tudo isso você tem que fazer quando você vai trabalhar os fios soltos. Não é só ir riscando a sobrancelha da cliente de qualquer forma. Certo? Carol, pode. O curso é para especialização, por quê? Eu não abordo a parte iniciante. Por quê? Eu, Bianca, acho muito importante quem vai ingressar na área da micropigmentação fazer um curso presencial. Por quê? Porque eu tô pegando na mão, porque eu tô falando como girar o dedo, ensinando ali cada detalhe, tô passando mais segurança para minha aluna. Quando você faz um online, você ainda fica inseguro. Então, eu acho bacana os iniciantes serem presenciais. Agora, o especialização, se você já fez um curso básico, já teve atendimento com modelos, pode fazer tranquilamente que você vai aprender a trabalhar com Tebori, tá bom? Eu vi que uma pessoa falou assim, depende muito do que a cliente quer de resultado, né? Não.
Por quê? Se a cliente tem uma sobrancelha oriental e ela chega falando pra você, eu quero meus fios todos rebeldes, como que você vai fazer? Você vai atender o gosto da cliente e não entregar naturalidade? Ou você vai fazer o que tem que ser feito para entregar o melhor resultado? Então não é o que a cliente espera do resultado. É você como profissional saber qual a melhor trama, qual o melhor fio, qual a melhor ramificação para se entregar para aquela cliente, tá? Porque na verdade as clientes elas não entendem sobre isso. Elas veem uma sobrancelha bonita e elas querem igual. Mas você como profissional você tem que ser verdadeiro e falar o que pode ser entregue naquela sobrancelha. Fazer a ramificação assim com 3 fios curtos em vez de mais longo com ramificações fica muito mais natural. Vanessa, tem uma briga muito grande aí do pessoal do nanoblading com microblading. Eu acho o fio longo lindo, eu acho o fio curto lindo, eu acho que são particularidades de cada profissional. Eu, Bianca, particularmente, gosto muito mais do fio cicatrizado longo, tá? Eu faço fios curtos em pontos estratégicos, certo? Mas eu gosto muito dos fios longos cicatrizados, porque o que você tem que pensar? Os fios curtos na cicatrização, eles tendem a diminuir. Então tem que tomar cuidado com o comprimento que vocês estão fazendo de fios curtos, certo? Agora eu vou fazer mais 2 sobrancelhas aqui pra vocês, pra gente falar sobre encaixe de fios na espinha. Henry, obrigada. Gente, minhas alunas são maravilhosas, meu Deus. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando que eu vou respondendo vocês. Eu vou fazer agora uma oriental para só a gente não ficar preso só na ocidental, tá? Porque a oriental é o maior medo de todas as alunas. Mas é o que aparece muito no dia a dia, então a gente tem que ficar atento a isso. Vou virar a câmera novamente. Vou desativar os comentários e vocês vão mandando daqui a pouquinho, tá? Agora a gente vai falar sobre o encaixe na espinha. O que é a espinha? É na transição, tá? Na transição dos fios. Vou fazer o mesmo esqueleto para as duas, mesma coisa. Porém, na de cima, eu vou fazer o encaixe correto. E na de baixo, eu vou fazer o encaixe errado. Para vocês entenderem a diferença do encaixe.
Fiz meus fios principais, agora eu vou ramificar. Lembrando que agora o nosso foco não é na ramificação, tá, gente? O nosso foco é no encaixe, na espinha. E agora eu vou fazer a parte de baixo sem o encaixe correto. E agora vamos ramificar. E vejam que eu tô fazendo o mesmo passo a passo. E aí, qual que é a diferença? Respondam aqui pra mim. Deixa eu ligar aqui os comentários. Ativar. Faz sentido ou não pra vocês? Vocês percebem que a forma que vocês encaixam os fios faz diferença no resultado final? Que quando não tem fluxo, a sobrancelha fica mecânica, ela fica sem movimento, ela não fica bonita, ela não fica natural. Então, assim, são poucos detalhes que fazem total diferença no resultado final, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E agora eu vou pro último passo a passo de um outro encaixe,
que é muito importante para vocês e muitas pessoas ainda erram nesses detalhes. E é o que eu mais pego no pé das alunas. E eu falo, vocês têm que se atentar a pequenos detalhes. Me perco toda quando olho a sobrancelha dessa mulher. Ai, gente, ó, modéstia à parte, minha sobrancelha, ela é bem bonita, viu? Deus caprichou nessa sobrancelha. Eu gosto mais dessa aqui, ó. Ela é mais completinha. Essa aqui, ó, tem uma sensação de falha aqui embaixo, ó. Me incomoda um pouco, mas ela é bem bonita. E eu quase não faço design, viu, gente? Eu gosto dela bem cabeluda mesmo. Eu limpo só o meinho e a parte superior. Embaixo eu já não mexo tanto. Então, vamos lá para a próxima. Deixa eu virar aqui. Não, não tenho micro. É natural. Ana, é treinar a percepção visual, tá? Agora eu vou fazer até em formato grande, porque essa aqui eu acho muito importante. Ó, vou fazer ocidental ela, tá? Primeiro eu vou fazer uma de forma correta, como deveria ser. E depois eu vou fazer a de forma errada. E vocês tirem as conclusões de vocês. Vamos lá? Deixa eu ver. Ótimo. 1, 2, 3. Lembrando que os fios, eles têm que ter a mesma proporção em camadas, tá? Agora eu vou fazer as ramificações todas da mesma cor, tá bom, gente? Então vamos lá. Percebam o fluxo que tem essa sobrancelha. Agora nós vamos para a próxima. Peraí. Ah, eu não tenho uma borracha que eu queria apagar aqui, ó. Que ficou mais escuro por conta do lápis. Enfim. Agora nós vamos fazer uma sobrancelha sem o encaixe perfeito.
Vou fazer o mesmo esqueleto. E agora eu vou ramificar. E aí, faz sentido para vocês? Como o encaixe ele faz a diferença? O encaixe dessa sobrancelha, ele sempre deve ser, ó. Quando você olha pro fio, você não tem que saber qual foi o primeiro que você fez. Então a ramificação, ela serve para isso. Seja indo para frente, seja indo para trás, ó. Os fios, eles devem estar no mesmo fluxo, com a mesma harmonia. Não desta forma aqui de baixo, ó. Quando você faz um fio, você encaixa assim, ó. Vocês conseguem entender a diferença do encaixe? Precisa ter fluxo. Elas precisam ter harmonia. Olha a diferença. Deixa eu voltar a câmera aqui para vocês. E aí, deixa eu ativar aqui. O que vocês acharam? Fez diferença? Ó. O que vocês acharam de todas essas dicas que eu dei pra vocês? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? É como eu digo pra vocês, são pequenos detalhes que fazem a diferença no resultado final do trabalho de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham amado essa live, amado as dicas. Pra quem ainda não se inscreveu, vocês podem mandar as dúvidas que eu vou conversar com vocês ainda, tá? Vocês podem acessar o link que tá lá na bio e vocês vão ter acesso de primeira mão nas aulas que vai ter do dia 30 ao dia 4.
Dia 4 vai ser o lançamento do curso online. E pra quem perdeu as lives que a gente já teve, tá tudo lá no YouTube, Bianca Tostes. É só vocês acessarem lá que vocês vão assistir todas as lives que já tiveram até agora. Várias dicas, que é o que eu gosto de dar pra vocês. Vamos fazer um print pra vocês me marcarem lá? Deixa eu tirar com essa daqui, ó. Ah, Vanessa, obrigada. Gente, muito obrigada por vocês que estarem aqui junto comigo. Espero que essas dicas façam muita diferença na vida de vocês. E até a próxima live, que vai ser na segunda-feira, às 9 horas novamente. E a gente vai ter live sobre percepção visual, tá? Então fiquem tranquilas. Vocês fiquem tranquilas que a gente vai ter mais lives para esclarecer ainda mais. E um beijo e boa noite a todos vocês. Tchau!